Sofia amava Augusto em silêncio, mas ele escolheu Alicia, a irmã dela, só porque era mais bonita. O casamento perfeito dos dois? Uma farsa completa. A traição de Alicia explodiu num acidente que parou a cidade inteira. Sofia foi humilhada, esquecida, destruída. Mas ninguém esperava que Augusto acabaria de joelhos na frente de Sofia, implorando por amor. Comenta de onde você está assistindo, deixa seu like e se inscreve no canal. Porque essa história de Sofia e Augusto tem tudo: traição, morte, humilhação e um final que vai te deixar em lágrimas. Augusto conheceu as duas irmãs no mesmo dia. Era uma festa de fim de ano da construtora da família Alencar, onde Augusto trabalhava como engenheiro. Sofia chegou primeiro, tímida, com um vestido azul simples que realçava seus olhos. Ele estava sozinho no terraço quando ela se aproximou, fugindo do barulho lá dentro. Conversaram por 1 hora sobre livros, sobre sonhos, sobre coisas que importavam de verdade. Sofia falava baixo, mas suas palavras tinham peso. Augusto se pegou sorrindo sem motivo, sentindo uma leveza que há anos não experimentava. Ela não tentava impressioná-lo, não perguntou sobre seu carro, sua casa, seu sobrenome. Parecia genuinamente interessada em conhecê-lo, não em catalogá-lo. Ele sentiu algo diferente com ela. Uma conexão que ia além das palavras. Uma paz que nunca tinha experimentado antes. Pela primeira vez, não precisava ser o Augusto Alencar, herdeiro da construtora familiar. Podia ser apenas ele. Então, Alicia apareceu. Loira deslumbrante, com um vestido vermelho que chamava a atenção de todos os homens da festa. Era a irmã mais nova de Sofia, mas carregava uma confiança que fazia parecer mais velha, mais experiente, mais perigosa. Sofia, gritou abraçando a irmã com força exagerada. Você se escondeu aqui? Apresenta seu amigo. Augusto se esqueceu de Sofia na mesma hora. Alicia tinha essa habilidade de sugar toda a energia de um ambiente, de fazer com que tudo girasse em torno dela. Estendeu a mão para Augusto com um sorriso que prometia aventuras. Augusto Alencar, disse ele, hipnotizado. Alencar, da construtora. Os olhos dela brilharam. Nossa, que interessante. Fez perguntas sobre seu trabalho, sobre sua família rica, sobre a mansão onde morava. Mostrou interesse em tudo o que ele tinha para oferecer, menos nele mesmo. Augusto não soube distinguir interesse real de curiosidade calculada. Estava hipnotizado pela beleza dela, pela química imediata que sentia, pela forma como ela o fazia se sentir desejado e poderoso. Sofia assistiu tudo em silêncio. Viu o homem por quem tinha se apaixonado em 1 hora se render aos encantos da irmã. Viu Alicia usar todas as armas que ela nunca teve coragem de usar. Tentou voltar para dentro da festa, mas as pernas não obedeceram. Ficou ali, vendo Alicia transformar Augusto em mais uma de suas conquistas. Ela tinha talento para fazer qualquer homem esquecer quem era. Viu seu coração se partir pela primeira vez. Deveria ter lutado. Deveria ter mostrado a Augusto que entre ela e Alicia havia uma diferença abissal. Que uma oferecia amor verdadeiro, a outra apenas uma performance convincente. Mas Sofia nunca soube competir, especialmente não com a própria irmã. Alicia não amava Augusto, mas adorava a ideia de ser a esposa de um homem rico, de morar numa mansão, de ter tudo o que sempre quis sem precisar trabalhar para conseguir. Ele era bonito, charmoso, vinha de família tradicional. Era o prêmio perfeito. Já havia tido outros namorados. Homens que se apaixonavam por sua beleza e acabavam sendo descartados quando ela encontrava algo melhor. Augusto não era diferente, exceto por uma coisa. Ele tinha dinheiro suficiente para que ela nunca mais precisasse procurar outro. Para Alicia, casamento era investimento. Amor, um luxo que ela nunca considerou necessário. Augusto fez a escolha que mudaria todas as suas vidas. Escolheu o brilho em vez da luz, a paixão em vez do amor, o que parecia mais fácil em vez do que realmente importava. Escolheu a mulher que o fazia sentir-se desejado em vez da que o fazia sentir-se compreendido. E Sofia engoliu a dor e sorriu para a irmã. Desejou felicidades para os dois,
Guardou seu amor num lugar tão profundo que chegou a acreditar que tinha conseguido esquecê-lo. Voltou para casa naquela noite, sabendo que havia perdido algo que nunca chegou a ter de verdade. Mas a dor era real. A sensação de ter sido passada para trás pela própria irmã era devastadora. Nos meses seguintes, assistiu ao namoro dos dois à distância. Via as fotos nas redes sociais, ouvia os planos de casamento de Alicia. Fingia que não doía. Mas o coração nunca esquece sua primeira escolha verdadeira. Apenas aprende a viver com a dor de ter sido rejeitado por ela. Alguns anos depois, quando Augusto e Alicia já estavam casados, Sofia ainda acordava algumas noites, pensando no que poderia ter sido. No homem que conversou com ela sobre sonhos e depois escolheu alguém que só sonhava com dinheiro. Como Augusto descobriria mais tarde, algumas escolhas não podem ser desfeitas. Algumas feridas nunca param de sangrar. E algumas pessoas só percebem o que perderam quando já é tarde demais para recuperar. O casamento de Augusto e Alicia foi o evento social do ano. A mansão da família Alencar recebeu 300 convidados para uma cerimônia que custou mais que muitas pessoas ganham numa vida inteira. Sofia estava lá, sorrindo para as fotos, segurando o buquê da irmã, fingindo que não doía assistir ao homem que amava prometer amor eterno a outra mulher. Alicia estava radiante, não porque amava Augusto, mas porque finalmente tinha conseguido tudo o que sempre quis. O sobrenome certo, a casa certa, a vida certa. Depois do casamento, os dois se mudaram para a mansão. Era uma propriedade imensa, com jardins perfeitos e quartos de sobra para uma família inteira. Os pais de Augusto, Dona Beatriz e Senhor Henrique, moravam ali há décadas. O irmão mais novo, Ricardo, também tinha seu espaço na casa. A família Alencar era tradicional no sentido mais rígido da palavra. Jantares à mesa, conversas educadas, aparências sempre preservadas. Alicia se adaptou perfeitamente ao papel de nora exemplar, pelo menos na frente dos outros, porque nas manhãs, quando Augusto saía para trabalhar, Alicia tinha outros compromissos que a família não sabia. 2 anos se passaram. Sofia mantinha distância respeitosa, visitava a irmã apenas em ocasiões especiais, tentava reconstruir sua vida longe daquele mundo que a machucava. Então a mãe delas adoeceu. Foi rápido e devastador. Um câncer agressivo que não deu tempo para a preparação emocional. Sofia cuidava da mãe sozinha num apartamento pequeno, onde até respirar já era difícil. Não havia espaço para equipamentos, nem dinheiro para os cuidados que ela precisava. Mãe precisa de cuidados especiais, disse Sofia ao telefone para Alicia, tentando não chorar. Os médicos falaram em enfermagem 24 horas, equipamentos que eu não posso pagar. Do outro lado da linha, Alicia teve uma ideia que a fez sorrir. Augusto, disse naquela mesma noite, deitada ao lado do marido. Preciso te pedir uma coisa. Ele fechou o laptop onde revisava projetos da construtora. Claro, o que foi? É sobre minha mãe e sobre Sofia. Alicia pausou como se as palavras fossem difíceis. Elas estão passando dificuldades com o tratamento. O apartamento não tem estrutura. Augusto conhecia Dona Helena desde o namoro. Era uma mulher gentil, que sempre o tratou com carinho. O que você quer que eu faça? Quero trazê-las para cá, para a mansão. Thalícia o encarou com aquela expressão vulnerável que sabia usar tão bem. Temos espaço de sobra, enfermeiras particulares, tudo o que ela precisa para se recuperar. Augusto não hesitou. É claro, sua mãe pode ficar aqui o tempo que precisar. E Sofia também, obviamente. Alicia sorriu, mas não era um sorriso de gratidão. Era um sorriso de vitória, porque ter Sofia morando na mesma casa seria o troféu final. Poder esfregar na cara da irmã todos os dias que ela tinha conquistado Augusto, que era a esposa, a dona da casa, a escolhida. Sofia resistiu no início. Não posso aceitar isso, Alicia. Se for por pena ou por orgulho, prefiro que a gente fique onde está. Alicia suavizou a voz como sempre fazia quando precisava convencer alguém. Sofia, deixa de orgulho besta, disse, fingindo preocupação. Mãe precisa dos melhores cuidados. Você vai negar isso a ela por causa do seu ego?
A manipulação funcionou. Sofia aceitou, sabendo que seria uma tortura diária, mas incapaz de negar à mãe a chance de um tratamento decente. Quando se mudaram para a mansão, Sofia entendeu o jogo que Alicia estava jogando. Pequenas humilhações diárias. Comentários sobre como era bom ter uma ajuda em casa. Beijos exagerados em Augusto sempre que Sofia estava por perto. A ostentação constante de uma felicidade conjugal que só existia na performance. Sofia engoliu tudo em silêncio, pelo bem da mãe. O que ela não sabia era que Alicia tinha outros segredos muito mais perigosos e que algumas mentiras têm prazo de validade. Em breve, a verdade sobre quem Alicia realmente era explodiria de uma forma que ninguém estava preparado para enfrentar. Naquele dia, Augusto saiu para o trabalho como sempre. Beijou Alicia no rosto, disse que voltaria às 7 para o jantar que tinham marcado num restaurante novo. Vou para a academia, disse ela já vestindo o conjunto de exercícios. Preciso manter a forma. Augusto sorriu e partiu. Não sabia que a academia era apenas uma desculpa que Alicia usava há meses. O instrutor de pilates se chamava Rafael. Era bonito, musculoso, e tinha conhecido Alicia muito antes de ela se casar. Na verdade, eles já se relacionavam quando ela ainda namorava Augusto. Para Alicia, Rafael era diversão. Augusto era segurança. Ela nunca viu conflito nisso. Naquela tarde, em vez de ir para a academia, Alicia foi direto para o apart-hotel no centro da cidade. Era o lugar onde ela e Rafael se encontravam sempre que queriam privacidade. Às 5 da tarde, Alicia checou o relógio. Preciso ir, disse, se vestindo às pressas. Augusto vai estranhar se eu chegar muito tarde. Rafael riu. Você não cansa dessa farsa? Que farsa? Alicia ajeitou o cabelo no espelho. Eu tenho tudo o que quero. Marido rico, amante delicioso, vida boa. Por que mudaria? Eles desceram juntos para a garagem. Rafael dirigia um carro esportivo que havia comprado com o dinheiro que ganhava, dando aulas particulares para esposas entediadas. A ideia era simples. Ele deixaria Alicia na academia, ela pegaria o próprio carro e voltaria para casa como se tivesse passado a tarde toda se exercitando. Mas naquela tarde, alguma coisa deu errado. Rafael dirigia rápido demais. Talvez estivesse distraído pela conversa. Talvez pelo perfume de Alicia ainda grudado na pele. O semáforo estava amarelo, mas ele acelerou. O caminhão vinha da direita e não conseguiu parar. O impacto foi violento. O carro esportivo capotou 3 vezes antes de parar de cabeça para baixo, completamente destroçado. O barulho do metal retorcido ecoou por quarteirões. Pessoas correram para tentar ajudar, mas já era tarde demais. Rafael e Alicia morreram na hora. A notícia chegou até Augusto 2 horas depois. Ele estava na construtora revisando plantas quando o telefone tocou. Senhor Alencar. A voz do policial era cuidadosa. Preciso falar com o senhor sobre sua esposa. O mundo de Augusto desabou em segundos. Quando chegou ao local do acidente, os bombeiros ainda trabalhavam para remover os corpos dos destroços. Augusto viu o carro de Rafael, viu Alicia sendo retirada do banco do passageiro e entendeu tudo. As perguntas da imprensa começaram no mesmo dia. É verdade que sua esposa estava tendo um caso? O que o senhor tem a dizer sobre as especulações de traição? Como se sente sabendo que ela morreu com outro homem? Augusto respondeu a todas da mesma forma. Minha esposa estava voltando da academia quando presenciou um acidente. Ela tentou ajudar e acabou se envolvendo na tragédia. Não há nada além disso. Mentiu para proteger a memória dela. Ou talvez para proteger o próprio orgulho. Na mansão, o silêncio se instalou como uma presença pesada. Dona Beatriz chorava baixinho nos cantos. Senhor Henrique fechou-se no escritório. Ricardo evitava falar sobre o assunto. Sofia cuidava da mãe e observava Augusto de longe. Via como ele caminhava pela casa como um fantasma, como fingia normalidade durante o dia e bebia sozinho à noite. Ela sabia a verdade sobre Alicia. Sempre soube, mas guardar segredos de irmã era uma habilidade que aprendera desde criança. O funeral foi discreto. Poucas pessoas, muitas flores, lágrimas contidas. Quando todos foram embora,
Sofia encontrou Augusto sentado sozinho na varanda, olhando para o jardim que Alicia nunca se interessou em conhecer. Ele não chorava, apenas olhava para o vazio, como se pela primeira vez enxergasse o próprio vazio. O que Augusto não sabia era que às vezes a morte não é o final da história. Às vezes é apenas o começo de uma verdade que estava esperando para ser descoberta. Os dias que seguiram ao funeral foram os mais silenciosos que a mansão dos Alencar já havia conhecido. Augusto acordava cedo, tomava café sozinho e partia para a construtora antes que qualquer pessoa da família descesse para a cozinha. Voltava tarde, quando todos já estavam recolhidos em seus quartos. Ele se refugiou no trabalho como quem se esconde numa armadura. 12, 14 horas por dia imerso em plantas e orçamentos, qualquer coisa que o mantivesse longe dos próprios pensamentos. O orgulho não o deixava processar a dor. Como admitir que havia sido traído? Como aceitar que a mulher pela qual havia desistido de Sofia nunca o amou de verdade? Era mais fácil fingir que nada havia acontecido, que Alicia havia morrido como a esposa perfeita que ele acreditava ter. Dona Beatriz tentava manter a rotina familiar, mas seus olhos estavam sempre vermelhos. Sr. Henrique se fechou no escritório, emergindo apenas para as refeições em silêncio. Ricardo, o irmão mais novo, passou a sair de casa com mais frequência, incapaz de suportar o peso do luto que pairava sobre todos. A família inteira entrou em estado de choque, não só pela morte, mas pelo escândalo abafado que todos fingiam não conhecer. Porque mesmo sem ninguém falar sobre isso, todos sabiam a verdade sobre Alicia. Sofia permaneceu. Não porque quisesse, mas porque não tinha escolha. A mãe ainda precisava dos cuidados intensivos e partir agora seria abandoná-la no momento mais difícil. Mas havia algo mais que a mantinha ali. Uma estranha necessidade de cuidar dos pedaços quebrados que Alicia havia deixado para trás. Ela assumiu as tarefas que antes eram da cunhada. Organizava a casa, supervisionava o trabalho das empregadas, cuidava da mãe doente. Fazia tudo em silêncio, como uma sombra que se movia pelos corredores sem incomodar ninguém. Sofia e Augusto agora viviam sob o mesmo teto, mas eram como dois estranhos que dividiam o mesmo espaço por acidente. Eles se cruzavam nos corredores e desviavam o olhar. Sentavam-se à mesma mesa no jantar e falavam apenas o necessário. Respiravam o mesmo ar pesado de luto e fingiam que não havia história entre eles. Mas havia. Todas as manhãs, quando Sofia preparava o café, ela lembrava da conversa que tiveram anos atrás no terraço da festa. Todas as noites, quando Augusto passava pelo quarto onde ela cuidava da mãe, ele lembrava dos olhos dela brilhando enquanto falavam sobre sonhos. A dor os conectava de uma forma estranha. Não a dor pela perda de Alicia, mas a dor pela vida que poderia ter sido diferente. Pela escolha errada que havia machucado os dois. Sofia sofria porque amava um homem que havia escolhido sua irmã. Augusto sofria porque finalmente estava começando a entender o que havia perdido. Mas nenhum dos dois falava sobre isso. O silêncio era mais seguro. Menos perigoso do que admitir que no meio de toda aquela tragédia, algo entre eles permanecia vivo. Dona Helena, a mãe das duas, observava tudo de sua cama de hospital improvisada no quarto da mansão. Mesmo debilitada pelo câncer, seus olhos ainda enxergavam com clareza. Ela via como Sofia cuidava de todos com a mesma dedicação que tinha pelos próprios sonhos. Via como Augusto carregava um peso que ia além do luto. E entendia que a morte de Alicia havia liberado verdades que estavam presas há anos. Sofia chamou numa tarde, quando a filha arrumava os remédios na mesinha ao lado da cama. Sim, mãe. Você não precisa ficar aqui para sempre. Sofia parou o que estava fazendo. Eu sei, mãe. Quando a senhora melhorar, a gente volta para casa. Dona Helena segurou a mão da filha. Não é isso que eu quis dizer. Mas Sofia não estava pronta para entender. Ainda não. Algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar antes que possam ser tocadas novamente. E algumas verdades só se revelam quando o silêncio finalmente se torna insustentável. As semanas passaram como névoa. Sofia criou uma rotina que a mantinha invisível e útil ao mesmo tempo. Acordava às 6 da manhã,
Preparava o café, organizava os remédios da mãe. Às 7, quando Augusto descia para tomar café antes de ir trabalhar, ela já estava no quarto cuidando de Dona Helena. Às 9, quando a casa ficava silenciosa, ela saía para o jardim. Alicia nunca havia se interessado pelas plantas. A varanda que dava para o jardim estava sempre vazia, as jardineiras com flores murchas que ninguém regava. Sofia não conseguia suportar ver tanta beleza morrendo por falta de cuidado. Começou pequeno. Regou as flores que ainda podiam ser salvas. Retirou as folhas secas. Plantou sementes novas nos vasos vazios. Não pediu permissão. Simplesmente fez. Toda manhã, depois de cuidar da mãe, ia para a varanda com um regador e um borrifador. Conversava baixinho com as plantas enquanto cuidava delas, como se fossem companhia suficiente para sua solidão. Em 2 semanas a varanda estava transformada. Flores coloridas brotavam por todos os lados. O aroma de jasmim e lavanda começou a se espalhar pela casa. A luz que entrava pelas janelas parecia mais suave, filtrada pelas folhas verdes que Sofia havia cultivado. Augusto passou por aquela varanda todos os dias durante anos com Alicia. Nunca havia notado a diferença entre flores vivas e mortas. Agora notava. No início, pensou que fosse coincidência. Talvez as plantas florescessem naturalmente naquela época do ano. Mas então viu Sofia pela manhã, ajoelhada entre os vasos, com terra nas mãos e um sorriso discreto nos lábios. Ele parou. Era a primeira vez que a via sorrir desde a morte de Alicia. Não um sorriso social educado, do tipo que ela oferecia durante os jantares familiares. Era um sorriso verdadeiro, pequeno, quase secreto. Augusto ficou ali por alguns minutos, observando. Sofia não percebeu sua presença. Estava completamente absorta no que fazia, cuidando de cada planta como se fosse preciosa. Naquele momento, alguma coisa dentro dele começou a vacilar. Nos dias seguintes, passou a reparar em outras coisas. Ela cuida de tudo como se fosse dela, comentou Dona Beatriz certa noite ao ver Sofia no jardim através da janela da sala. A observação da mãe ficou ecoando na cabeça de Augusto por dias. Como Sofia sempre sabia exatamente quais remédios Dona Helena precisava tomar e em que horário. Como ela reorganizara o quarto da mãe para que ficasse mais confortável, com almofadas extras e uma mesinha na altura certa para os livros. Como ela cozinhava pratos que ele gostava sem que ninguém tivesse pedido. Como dobrava as toalhas de uma forma que Dona Beatriz sempre elogiava. Como limpava a casa sem fazer barulho, respeitando o luto de todos. Augusto começou a ver Sofia de verdade. Não como a irmã de Alicia, não como a cuidadora da mãe doente, não como a hóspede temporária, mas como a mulher que ela era. Quieta, mas não invisível. Gentil, mas não submissa. Forte de uma forma que ele nunca havia reconhecido antes. Ela nunca pedia nada, nunca reclamava de estar ali, nunca se queixava da rotina pesada, nunca cobrava reconhecimento pelo que fazia. Era o oposto completo de Alicia. Essa percepção o assustou. Durante o jantar, Augusto se pegou observando como Sofia cortava a comida da mãe em pedaços pequenos, como conversava baixinho com Dona Helena sobre assuntos banais só para distraí-la da dor. Durante a madrugada, quando acordava e descia para beber água, ele via a luz acesa no quarto onde Sofia cuidava da mãe. Às vezes a ouvia cantarolando baixinho, uma melodia suave que fazia a casa parecer menos sombria. Augusto estava começando a enxergar o que havia perdido anos atrás, mas ainda não conseguia nomear o que estava sentindo. Era reconhecimento? Gratidão? Algo mais profundo e perigoso que ele não queria admitir? Ele não estava pronto para admitir, mas todas as manhãs esperava ouvir os passos dela no jardim. Sofia continuava sua rotina, alheia aos olhares que começavam a segui-la pelos corredores. Ela tinha aprendido desde muito nova a ser feliz nas pequenas coisas. Uma flor que desabrochava, um remédio que diminuía a dor da mãe, um momento de paz no jardim. Não esperava ser vista, não esperava ser compreendida. Mas alguma coisa na casa estava mudando. Uma sombra nova havia se instalado nos corredores, diferente do luto pesado das primeiras semanas. Era uma sombra cheia de possibilidades que nenhum dos dois estava pronto para enfrentar.
Às vezes, a verdadeira beleza só se revela quando paramos de procurar por ela. E às vezes, o amor verdadeiro sempre esteve ali, esperando para ser finalmente visto. Sofia não conseguia mais dormir. Já fazia 2 meses desde o funeral de Alicia, e o peso de viver naquela casa estava se tornando insuportável. Não era só o luto pela irmã, que apesar de tudo ainda doía. Era a sensação constante de estar no lugar errado, de ser uma intrusa numa família que tentava se recompor. A mãe estava melhorando devagar. Os médicos falavam em remissão, em tratamento ambulatorial. Em breve não haveria mais motivo para ficarem ali, e talvez fosse melhor assim. Sofia passou a madrugada inteira olhando para o teto, calculando quanto tempo ainda precisaria ficar, planejando a mudança de volta para o apartamento pequeno, imaginando como seria reconstruir a vida longe dali. Ela precisava voltar a se escutar, e no fundo, sabia que só conseguiria fazer isso longe dali. Às 4 da manhã desistiu de tentar dormir. Desceu para a cozinha em silêncio, com a intenção de preparar um chá de camomila que a ajudasse a relaxar. A casa estava mergulhada na escuridão. Apenas as luzes de emergência do corredor criavam sombras suaves nas paredes. Sofia gostava desses momentos de solidão. Era quando podia baixar a guarda, quando não precisava fingir que estava tudo bem. Colocou a água para esquentar e se sentou à mesa da cozinha, ainda de pijama, cabelos soltos, sem a compostura que mantinha durante o dia. Foi quando ouviu os passos. Augusto desceu as escadas devagar, como se também tentasse não acordar ninguém. Quando chegou à cozinha e acendeu a luz, parou ao vê-la ali. Os dois se encararam por um momento constrangedor. "Desculpa", disse ele, passando a mão pelos cabelos desalinhados. "Não sabia que tinha alguém aqui. Não conseguia dormir", explicou Sofia, levantando-se para buscar outra xícara. "Quer chá?" Augusto hesitou. Nos últimos meses, eles mal tinham trocado mais que cumprimentos educados. "Por favor." Sofia preparou 2 xícaras em silêncio. Augusto se sentou do lado oposto da mesa, mantendo distância segura. A chaleira apitou, cortando o silêncio. Sofia serviu o chá e voltou ao seu lugar. Ficaram alguns minutos bebendo sem falar, cada um perdido nos próprios pensamentos. "Você também não consegue dormir?" perguntou Sofia, quebrando o silêncio. "Ultimamente não", admitiu ele. "Acordo pensando em coisas." Sofia assentiu. Sabia exatamente do que ele estava falando. "Eu estava pensando em ir embora", disse sem olhar para ele. Augusto parou com a xícara no meio do caminho até a boca. "Como assim?" "Minha mãe está melhorando. Em algumas semanas ela não vai mais precisar de cuidados intensivos." Sofia mexeu o chá, observando as folhas rodarem na xícara. "Acho que já impusemos nossa presença aqui por tempo demais." A palavra impusemos cortou Augusto como uma lâmina. "Vocês não estão impondo nada", disse, mais rápido do que pretendia. Sofia levantou os olhos para encontrar os dele. "Augusto, eu sei que esta não é nossa casa. Sei que ficamos aqui por circunstâncias especiais. Mas agora... Agora o quê? Agora Alicia se foi, e não há mais motivo para estarmos aqui." Augusto sentiu algo que não conseguia explicar se retorcendo no peito. A ideia de Sofia partindo o incomodava de uma forma que não fazia sentido. Respirou fundo. Olhou para a xícara, depois para ela. "E se eu pedisse para vocês ficarem?" A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar melhor. Sofia o encarou surpresa. "Por quê?" Augusto procurou uma resposta que não revelasse demais, que não o deixasse vulnerável. "Sua mãe precisa continuar o acompanhamento médico. Aqui ela tem estrutura, plano de saúde, enfermagem. Augusto, e minha família se acostumou com vocês. Minha mãe fala sempre de como você cuida da casa, de como deixa tudo melhor." Sofia baixou os olhos. Havia dor naquelas palavras, uma necessidade que ele tentava disfarçar. "Augusto, vocês não precisam de nós aqui por obrigação." "Não é obrigação", disse ele, rápido demais, revelando mais do que pretendia. "Então o que é?" Augusto hesitou. Sofia viu a luta silenciosa nos olhos dele, a mesma que ela conhecia bem.
A dor de não saber como pedir por algo que se precisa desesperadamente. Vocês são família, disse finalmente. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Sofia sentiu o coração acelerar. Família. Quando foi a última vez que alguém a fez sentir que pertencia a algum lugar? Fica, disse Augusto, desta vez mais baixo, quase como um pedido. Pelo menos até sua mãe estar completamente recuperada. Sofia o estudou por um longo momento. Havia algo diferente em seus olhos, uma intensidade que ela não via desde a noite em que se conheceram, anos atrás. Por que isso é importante para você? Augusto não soube responder. Ou melhor, soube, mas não estava pronto para admitir. Porque... Começou, então parou. Porque quando você for embora, vai levar embora a única coisa boa que restou nesta casa. A confissão o surpreendeu tanto quanto a ela. Sofia sentiu os olhos marejarem, não de tristeza, mas de algo que não sentia há anos. Esperança. Está bem, sussurrou. Eu fico. Augusto assentiu, aliviado de uma forma que não conseguia explicar. Terminaram o chá em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não mais pesado ou constrangedor. Era um silêncio cheio de possibilidades. Quando Sofia subiu para o quarto, Augusto ficou sozinho na cozinha, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Pela primeira vez desde a morte de Alicia, ele havia sentido algo além de culpa e confusão. Havia sentido que talvez, apenas talvez, ainda houvesse espaço para algo bom em sua vida. A partir daquela madrugada, alguma coisa fundamental mudou entre eles. Não era amor ainda, mas era o primeiro passo para deixar o amor acontecer. Augusto estava organizando os papéis de Alicia quando encontrou a carta. Já fazia 3 meses desde a morte dela, e ele finalmente havia conseguido coragem para mexer em suas coisas pessoais. A família pressionava para que o quarto fosse esvaziado, transformado em algo menos doloroso para todos. Ele separava documentos importantes de cartas pessoais, joias de bijuterias baratas. Alicia sempre teve o hábito de guardar tudo, mesmo coisas sem valor aparente. Foi no fundo de uma gaveta da penteadeira que encontrou o envelope sem destinatário. A letra era dela, inconfundível. A data no papel mostrava que havia sido escrita 2 anos antes, logo depois que Sofia e a mãe se mudaram para a mansão. Augusto hesitou antes de abrir. Cartas não enviadas normalmente guardavam segredos que não deveriam ser descobertos. Mas abriu mesmo assim. Querida amiga, você não imagina a satisfação que sinto todos os dias quando acordo e vejo Sofia circulando pela minha casa como um fantasma perdido. A coitada realmente achou que teria alguma chance com Augusto. É hilário como ela ainda olha para ele quando pensa que ninguém está vendo. Sofia sempre foi a irmã certinha, a que fazia tudo direitinho, a queridinha da mamãe. Mas no final das contas, quem conseguiu o prêmio maior fui eu. E o melhor de tudo é que ela tem que viver aqui, respirando o mesmo ar que eu e Augusto, sabendo que perdeu para sempre. Às vezes eu beijo Augusto na frente dela só para ver a cara que ela faz. É um espetáculo. Ela tenta disfarçar, mas eu conheço minha irmã. Ainda está apaixonada pelo meu marido. Que patético. A verdade é que Sofia nunca teve coragem para lutar pelo que queria. Sempre foi assim desde pequena. Ela sempre se conformou em ficar com os meus restos. E agora tem que engolir o fato de que o homem que ama está na minha cama todas as noites. Espero que ela sofra bastante antes de finalmente desistir e encontrar algum pobre coitado que aceite ser segundo plato. Porque Augusto é meu e vai continuar sendo para sempre. Alicia Augusto leu a carta 3 vezes, antes de conseguir processar completamente as palavras. Suas mãos tremiam quando finalmente largou o papel. Sofia amava ele, sempre havia amado. E Alicia sabia disso. Mais do que isso, se divertia com o sofrimento da irmã. As memórias começaram a chegar como uma enxurrada. Sofia na festa, anos atrás, com aquele vestido azul simples. Como seus olhos brilharam quando conversaram sobre sonhos e livros. Como ela ficou triste quando Alicia apareceu e monopolizou sua atenção. Sofia no casamento, segurando o buquê de Alicia com um sorriso que não chegava aos olhos.
Sofia, nos últimos meses, cuidando da mãe, da casa, de todos eles, sem nunca pedir nada em troca. Os olhares que ela desviava quando ele entrava no cômodo. A forma como ela se recolhia sempre que Alicia demonstrava afeto por ele na frente dela. Como havia sido cego. Alicia não apenas havia escondido suas traições, ela havia transformado a dor de Sofia em entretenimento pessoal. Havia trazido a irmã para morar na mesma casa, não por caridade, mas por crueldade refinada. Augusto sentiu uma raiva que não sabia que era capaz de sentir. Não só de Alicia, mas de si mesmo. Ele havia desprezado a única pessoa que o amou de verdade. Havia escolhido uma mulher que via o casamento como troféu e o amor como arma de tortura. Havia deixado Sofia sangrar em silêncio por anos, enquanto se orgulhava de ter conquistado a irmã mais bonita. A ironia era amarga. Sofia sempre esteve ali, cuidando, amando, esperando. E ele havia sido burro demais para perceber. Agora entendia por que a presença dela na casa o tranquilizava. Por que os passos dela no jardim pela manhã se tornaram o som que ele mais queria ouvir. Porque a ideia de ela partir o apavorava. Não era gratidão, não era apenas reconhecimento pelo que ela fazia pela família. Era o coração finalmente reconhecendo o que a mente havia ignorado por tanto tempo. Augusto guardou a carta na gaveta da escrivaninha e se sentou pesadamente na poltrona do quarto. Tinha que falar com Sofia. Tinha que contar o que descobriu, pedir perdão, explicar. Mas como? Como consertar anos de cegueira? Como curar uma ferida que ele mesmo havia aberto e deixado sangrar? E mais importante, depois de tanto tempo, depois de tanta dor, Sofia ainda seria capaz de perdoá-lo? Ele se levantou devagar, como se algo dentro dele tivesse envelhecido 20 anos em 20 minutos. Olhou para a janela. O mundo ainda estava lá fora, mas por dentro tudo havia mudado. Algumas verdades chegam tarde demais. Outras chegam na hora exata em que ainda é possível fazer alguma coisa com elas. Augusto estava prestes a descobrir em qual categoria sua verdade se encaixava. Depois da descoberta da carta, Augusto não conseguiu mais tratar Sofia como antes. De repente, ele notava tudo. Como ela sempre baixava os olhos quando ele entrava no cômodo. Como suas mãos tremiam quase imperceptivelmente quando ele passava perto. Como ela saía da sala sempre que ele chegava. Sofia não entendia a mudança, mas sentia. Augusto passou a cumprimentá-la todas as manhãs. Não mais um bom dia educado jogado no ar, mas um cumprimento direto, com os olhos encontrando os dela por segundos que pareciam eternos. Bom dia, Sofia. Dormiu bem? Ela desviava o olhar. Bom dia. Com licença, preciso cuidar da minha mãe. E fugia. Ele começou a aparecer na cozinha nos horários que sabia que ela estaria lá. Oferecia ajuda para carregar bandejas pesadas. Perguntava sobre o tratamento de Dona Helena. Elogiava o café que ela preparava. Sofia respondia com monossílabos e encontrava desculpas para sair. Não era grosseria, era autopreservação. Porque Sofia conhecia aquele jogo. Havia passado anos aprendendo a proteger o coração dele. E agora, quando finalmente estava conseguindo construir uma parede sólida ao redor dos próprios sentimentos, Augusto resolvia ser gentil. Era cruel. Durante o jantar, ele puxava assuntos sobre livros que sabia que ela gostava. Perguntava sua opinião sobre filmes, sobre notícias, sobre qualquer coisa que a fizesse falar mais do que o necessário. Sofia respondia educadamente, mas sem se abrir. Comia rápido e se retirava assim que possível. Sofia está muito quieta ultimamente, comentou Dona Beatriz numa dessas noites. Talvez esteja cansada, respondeu Augusto, mas seus olhos seguiram Sofia até ela desaparecer pela porta da sala de jantar. Ricardo, o irmão mais novo, observava tudo com curiosidade crescente. Você está diferente também, disse para Augusto quando ficaram sozinhos. Desde quando você repara se Sofia está quieta ou falante? Augusto não soube responder. A verdade era que ele estava tentando se aproximar dela de forma sutil, tentando desfazer anos de indiferença sem explicar o porquê. Mas Sofia era mais inteligente do que ele imaginava. Ela percebia cada tentativa de aproximação
como uma ameaça à paz que havia construído. Sofia havia aprendido da forma mais dolorosa possível que não podia confiar nos momentos de gentileza de Augusto, porque no dia seguinte ele poderia voltar a tratá-la como se ela fosse invisível. Era melhor manter distância. Era mais seguro viver na sombra. Mas Augusto não desistia. Certa manhã, ele a encontrou no jardim cuidando das plantas. Em vez de apenas observar de longe como fazia há semanas, se aproximou. "Posso ajudar?" Sofia parou com o regador na mão, sem olhar para ele. "Não precisa. Já estou terminando." "Sofia..." Augusto deu um passo para mais perto. "Você está evitando falar comigo." "Não estou evitando nada." Ela se levantou, limpando as mãos na calça. "Só estou ocupada com minha mãe." "Sua mãe está dormindo. São 6 da manhã." Sofia finalmente o encarou. Havia algo diferente nos olhos dela, uma dureza que ele não estava acostumado a ver. "O que você quer, Augusto?" A pergunta o pegou desprevenido, direta, sem rodeios, exigindo uma resposta honesta. O que ele queria? Queria contar sobre a carta. Queria pedir perdão. Queria explicar que estava vendo ela pela primeira vez de verdade. Mas como fazer isso sem soar louco? Como explicar que havia descoberto algo que ela provavelmente pensava que ele já sabia? "Quero que você não desapareça toda vez que eu entro numa sala." Sofia riu, mas não foi um som alegre. "Por quê? Minha presença nunca fez diferença antes." A frase cortou Augusto como uma lâmina. "Faz diferença agora." "Agora?" Sofia o encarou com uma mistura de dor e revolta. "O que mudou, Augusto? Alicia morreu. E de repente você lembra que eu existo?" A acusação era justa demais para que ele pudesse negar. Sofia não esperou resposta. Pegou o regador e caminhou de volta para a casa, deixando Augusto sozinho entre as flores que ela havia plantado. Ele ficou ali por vários minutos, tentando entender como reparar algo que havia quebrado, sem nem perceber que estava quebrando. Lá dentro, Sofia se apoiou na parede do corredor tentando controlar a respiração. Porque a verdade é que o coração dela ainda se apertava toda vez que ele dizia seu nome. Mas ela não podia mais confiar nisso. Era mais fácil manter as paredes erguidas do que arriscar ser despedaçada novamente. Algumas dores viram cicatriz, outras viram armadura. E quando o causador da ferida tenta voltar como cura, o coração só enxerga perigo. Depois da conversa no jardim, Augusto entendeu que palavras não seriam suficientes. Sofia havia erguido muros que anos de negligência tinham tornado sólidos. Não adiantava tentar derrubá-los com explicações ou desculpas. Ela não acreditaria, mas talvez acreditasse em gestos. Pequenos, silenciosos, sem exigir nada em troca. No primeiro dia, Augusto prestou atenção no que Sofia fazia quando pensava que ninguém estava olhando. Viu como ela parava diante da penteadeira da mãe todas as manhãs, olhando para os frascos de perfume vazios. Dona Helena sempre usou o mesmo perfume há décadas, uma fragrância delicada de gardênia que se tornou parte da identidade dela. Desde que ficou doente, não usava mais. Sofia guardara os frascos vazios como se fossem relíquias. No dia seguinte, Augusto saiu mais cedo do trabalho. Percorreu 3 perfumarias até encontrar o que procurava. A vendedora o olhou estranhamente quando ele insistiu em encontrar exatamente aquela marca, aquela fragrância específica que nem se fabricava mais. "Tem um frasco em estoque", disse ela finalmente. "Mas é caro. Perfume descontinuado sempre é." Augusto pagou sem pestanejar. Quando chegou em casa, deixou o pacote em cima da penteadeira de Dona Helena. Sem bilhete, sem explicação, Sofia encontrou na manhã seguinte. Ficou ali parada por vários minutos, apenas olhando para o frasco novo. Abriu devagar, como se temesse que fosse um sonho. O aroma familiar preencheu o quarto, trazendo memórias de quando a mãe ainda estava saudável. Lágrimas escorreram pelo rosto dela sem que percebesse. Dona Helena acordou com o som da filha chorando baixinho. "O que foi, minha filha?" "Nada, mãe." Sofia secou os olhos rapidamente. "Olha o que apareceu aqui." Mostrou o perfume para a mãe, que sorriu com uma alegria que não demonstrava há meses. "Como você conseguiu?"
Esse perfume não se faz mais há anos. Eu não sei quem trouxe, mas Sofia sabia. No segundo dia foi o chá. Sofia tinha o hábito de preparar uma xícara de chá de erva doce toda noite antes de dormir. Era um ritual que a acalmava, uma forma de encerrar os dias difíceis. Augusto havia notado como ela sempre procurava a caixinha de chá no armário da cozinha, como ficava decepcionada quando descobria que havia acabado e só restavam os sachês industrializados que não tinham o mesmo gosto. Ele saiu no horário do almoço e foi até uma casa de chás especiais do centro da cidade. Comprou erva doce pura das melhores, em folhas soltas que precisavam ser preparadas na forma tradicional. Deixou a embalagem em cima da mesa da cozinha, junto com um infusor novo. Sofia encontrou quando desceu para preparar o chá da noite. Pegou a embalagem com cuidado, como se pudesse desaparecer a qualquer momento. Leu o rótulo 2 vezes. Era exatamente a marca que sua avó costumava usar, que ela procurava há anos nas lojas sem nunca encontrar. Preparou o chá devagar, deixando as folhas liberarem todo o aroma. O primeiro gole a fez fechar os olhos de prazer. Era como voltar à infância, quando os problemas se resolviam com uma xícara de chá quente nas mãos da avó. No terceiro dia, foram as flores. Sofia sempre cortava algumas flores do jardim para colocar no quarto da mãe, mas evitava as rosas brancas que cresciam na lateral da casa. Eram as mais bonitas, mas ficavam numa parte do jardim que exigia usar uma escada para alcançá-las. Augusto viu quando ela olhou para as rosas com vontade, mas desistiu por não conseguir pegá-las sozinha. Na manhã seguinte, um buquê de rosas brancas frescas estava no quarto de Dona Helena, em um vaso novo que combinava perfeitamente com a decoração. "Quem trouxe essas flores lindas?" perguntou Dona Helena. "Eu não sei, mãe." Sofia tocou as pétalas suavemente. "Elas estavam aqui quando acordei, mas ela sabia, e pela primeira vez em muito tempo, não sentiu raiva. Augusto não falava sobre os presentes, não cobrava reconhecimento, não tentava usar os gestos como uma forma de se aproximar dela. Apenas deixava as coisas aparecerem, como se fossem mágica. Sofia começou a reparar em outros detalhes, como Augusto sempre deixava a luz da varanda acesa quando ela saía para cuidar do jardim de madrugada. Como ele passou a comprar o pão que ela gostava, em vez do que a família sempre comeu. Como apareciam livros novos na estante da sala, sempre títulos que ela havia mencionado ter vontade de ler. Não eram presentes caros ou chamativos. Eram observações transformadas em cuidado. Sofia não sabia como reagir. Durante anos, havia se acostumado a ser invisível para Augusto. Agora, de repente, ele estava prestando atenção em detalhes que nem ela sabia que alguém poderia notar. Era confuso, era inesperado e era perigoso, porque pela primeira vez na vida, Augusto não estava tentando conquistar ou impressionar. Estava tentando cuidar. E Sofia não tinha defesa contra carinho genuíno. O amor verdadeiro talvez seja isso: lembrar do chá, da flor, do perfume, e não esperar nada em troca. Sofia estava arrumando os remédios da mãe quando ouviu a batida na porta. "Posso entrar?" A voz de Augusto a fez parar. Ele nunca batia na porta, nunca pedia permissão para entrar em nenhum cômodo da própria casa. "Minha mãe está dormindo", sussurrou ela, sem se virar. "Preciso falar com você." Havia algo diferente no tom dele, uma urgência que a fez finalmente olhar para trás. Augusto estava parado na soleira da porta, os cabelos desalinhados, a camisa amarfanhada. Parecia que não dormia há dias. "Agora não, Augusto." "Sofia, por favor." A palavra "por favor" na boca dele a surpreendeu. Augusto Alencar nunca pedia. Exigia, sugeria, ordenava, mas nunca pedia. Ela o seguiu até a varanda em silêncio, fechando a porta do quarto atrás de si. "O que você quer?" Augusto respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. "Quero pedir desculpas." Sofia cruzou os braços numa postura defensiva. "Pelo quê?" "Por tudo." Ele deu um passo para mais perto. "Por ter sido cego, por ter sido burro, por ter desperdiçado anos tratando você como se fosse invisível." Sofia sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. "Augusto, eu sei que você me amava.
As palavras saíram num jorro desesperado. Sempre soube, no fundo. E eu joguei isso fora. Escolhi Alicia porque era mais fácil, porque ela não me exigia nada além de dinheiro e status. E você me oferecia algo real, e eu fui covarde demais para aceitar. Sofia sentiu as primeiras lágrimas queimando os olhos. Para. Não vou parar. Augusto se aproximou mais. Preciso que você saiba que eu me arrependo. De cada dia que passei sem te ver de verdade. De cada momento que desperdicei com ela quando poderia ter estado com você. Para! Sofia explodiu, as lágrimas finalmente descendo. Você não pode fazer isso. Sofia, não. Ela empurrou o peito dele com as duas mãos. Você não pode aparecer aqui depois de anos e achar que um pedido de desculpas vai consertar tudo. Augusto deixou ela empurrá-lo sem resistir. Você me matou, Augusto. Sofia gritou através das lágrimas. Todo dia, um pouquinho. Você me matou devagar, me ignorando, me tratando como se eu fosse um fantasma na sua casa. Eu sei, você não sabe nada. Ela bateu no peito dele novamente, mais forte. Você não faz ideia do que é amar alguém que mal sabe que você existe. Do que é ver esse alguém beijar sua irmã na sua frente, construir uma vida com ela, ser feliz com ela. Sofia, eu não era feliz. Então por que você escolheu ela? Sofia soluçou. Por que você me desprezou? Por que você... Não conseguiu terminar a frase. Desabou em lágrimas, todo o peso de anos de dor despencando sobre ela de uma vez. Augusto a puxou para si sem pensar, envolvendo-a num abraço desesperado. Me perdoa, sussurrou no ouvido dela. Me perdoa, Sofia. Eu sei que não mereço, mas... Eu te odeio. Ela soluçou contra o peito dele. Te odeio tanto. Eu sei. Mas eu ainda te amo. A confissão saiu em meio às lágrimas. E eu me odeio por isso. Me odeio por ainda sentir isso depois de tudo. Sofia sentiu as pernas cederem quando ele não reagiu à sua raiva. Era como se toda a força dela tivesse batido num muro de culpa e arrependimento genuíno. Augusto afastou o rosto dela com as mãos, forçando-a a olhá-lo. Sofia. Os olhos dele estavam úmidos também. Pela primeira vez, ela viu verdadeiro arrependimento ali, verdadeira dor. Eu te amo, disse ele finalmente. Não sei quando começou, não sei como não percebi antes, mas eu te amo. Sofia riu no meio das lágrimas, um som amargo. Agora você me ama? Quando é conveniente. Não é conveniência. Augusto procurou as palavras certas. É como se eu estivesse cego a vida toda e de repente enxergasse. E a primeira coisa que vejo é o quanto machuquei você. O quanto machuquei a nós dois. Sofia tentou se afastar, mas ele não deixou. Sofia, olha para mim. Ela obedeceu mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Eu sei que estraguei tudo. Sei que não tenho direito de pedir nada. Mas eu te amo. E se você me der uma chance, só uma chance, eu vou passar o resto da vida tentando consertar o que quebrei. Sofia o encarou por um longo momento. Via sinceridade nos olhos dele, mas também via anos de dor refletidos em si mesma. Augusto, eu não sei se consigo. Então me deixa tentar te mostrar. Ele se aproximou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas Sofia não recuou. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi como se anos de silêncio finalmente encontrassem voz. O beijo foi doce no começo, hesitante, pedindo permissão. Mas quando Sofia respondeu, quando suas mãos se agarraram na camisa dele, tudo mudou. Era raiva e amor misturados. Era dor e alívio. Era tudo que ela havia guardado por anos, finalmente sendo liberado. Augusto a prensou contra a parede da varanda, as mãos dele perdidas nos cabelos dela, o beijo ficando mais urgente, mais desesperado. Sofia, gemeu contra os lábios dela. Meu Deus, Sofia. Ela respondeu puxando-o para mais perto, como se quisesse fundir os dois corpos num só. Suas línguas se procuraram com urgência, dizendo tudo que as palavras não conseguiam expressar. Quando se separaram para respirar, estavam ofegantes. Me perdoa, sussurrou ele beijando o pescoço dela. Me perdoa, por favor.
Sofia fechou os olhos, sentindo a boca dele descendo pela pele sensível. Augusto, eu te amo, murmurou contra a pele dela. Te amo tanto que dói. Talvez ele sempre tivesse amado Sofia, só não tinha coragem de admitir. Durante anos, a presença luminosa de Alicia ofuscou tudo ao redor. Era impossível não notar Alicia, tão linda, tão certeira no que queria. Augusto se deixou levar pela imagem perfeita, enquanto ignorava a única mulher que realmente o via por dentro. Agora, ao encarar os olhos marejados de Sofia, entendia. O amor verdadeiro não grita. Ele permanece, silencioso, insistente, até que a dor o torna impossível de ignorar. Sofia o puxou para outro beijo, desta vez ela tomando a iniciativa. Mordeu o lábio inferior dele de leve, arrancando um gemido baixo. Mostra, sussurrou contra a boca dele, me mostra que me ama. Augusto a pegou no colo sem esforço, carregando-a para o quarto dele. Sofia sabia que estava cruzando uma linha sem volta, mas não se importava mais. Quando ele a deitou na cama, foi com uma delicadeza que a surpreendeu. Beijou cada lágrima que ainda escorria pelo rosto dela, como se pudesse apagar anos de dor com os lábios. Tem certeza? Perguntou, os olhos buscando os dela. Sofia respondeu puxando-o para baixo, beijando-o com uma intensidade que respondia à pergunta melhor que qualquer palavra. Eles se despiam devagar, entre beijos e carícias. Cada toque era uma descoberta, cada suspiro, uma confissão. Quando finalmente a sentiu entregue sob seus dedos e sua pele, como nunca antes, foi como voltar para casa. Seus corpos finalmente diziam o que os silêncios esconderam por anos. Era amor e dor misturados, perdão e desejo entrelaçados. Augusto beijou cada cicatriz invisível que havia deixado na alma dela. Sofia se agarrava a ele como se fosse a única coisa real no mundo. Quando chegaram ao clímax juntos, foi com lágrimas nos olhos e os nomes um do outro nos lábios. A voz dela saiu entrecortada e ele sentiu o mundo parar. Nunca tinha ouvido o próprio nome dito com tanta dor e desejo ao mesmo tempo. Depois, ficaram deitados em silêncio, os corpos ainda entrelaçados, as respirações se acalmando devagar. Sofia deitou a cabeça no peito de Augusto, ouvindo o coração dele batendo acelerado. Ele acariciou os cabelos dela, perdido em pensamentos. Sofia, sussurrou finalmente. Shh, ela murmurou. Não fala nada agora. Augusto obedeceu. Apenas a segurou contra si, sentindo o peso do que havia acontecido. Nenhum dos dois era mais o mesmo. Algo fundamental havia mudado entre eles. Sofia fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, o silêncio dele não doeu. Era apenas o começo. Mas pela primeira vez, era um começo escolhido com o coração inteiro. Nos dias que seguiram, Sofia se recolheu como uma flor que precisa de tempo para se abrir novamente. Não era arrependimento pelo que havia acontecido entre eles. Era autopreservação. Depois de anos construindo muralhas ao redor do coração, uma noite de entrega não era suficiente para derrubá-las completamente. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo, Sofia sentia que podia respirar sem dor. Augusto percebeu o movimento de recuo dela e não forçou aproximação. Não cobrou explicações, não exigiu definições. Apenas ficou por perto, respeitando o espaço que ela precisava. Começou a aparecer no quarto da mãe durante os cuidados médicos. Não para atrapalhar, mas para ajudar. Segurava a bandeja, enquanto Sofia organizava os remédios. Ajustava as almofadas quando Dona Helena precisava se sentar. Conversava baixinho com a senhora sobre assuntos leves que a distraíam da dor. Sofia observava surpresa. Era a primeira vez que via Augusto cuidar de alguém com tanta delicadeza. Durante o café da manhã, eles compartilhavam silêncios que não eram mais constrangedores. Sofia lia enquanto tomava chá. Augusto checava e-mails no celular, mas havia uma paz ali que antes não existia. Bom dia, disse ele numa dessas manhãs, os olhos encontrando os dela por alguns segundos. Bom dia, respondeu ela.
e pela primeira vez em anos não desviou o olhar imediatamente. Pequenos progressos, pequenas aberturas. Uma semana depois, Augusto apareceu na cozinha no final da tarde. Sofia estava preparando o jantar, cantarolando baixinho uma música que tocava no rádio. Ele ficou na porta por um momento, apenas observando. Havia algo diferente nela, uma leveza que não via há muito tempo. Sofia? Ela se virou surpreendida por não ter ouvido ele chegar. Oi. Augusto parecia nervoso, quase tímido. Não era uma expressão que ela estava acostumada a ver nele. Eu queria te perguntar uma coisa. Sofia desligou o fogo e se virou completamente para ele. O que foi? Fiz uma reserva num restaurante. As palavras saíram meio atropeladas. É um lugar discreto fora da cidade. Pensei que talvez você gostasse de sair um pouco daqui. Sofia piscou, surpresa. Augusto, não como um casal. Ele se apressou a esclarecer. Mas como dois adultos que têm coisas não ditas. E talvez uma história para recomeçar. Sofia o encarou por um longo momento. Havia vulnerabilidade nos olhos dele. Uma humildade genuína que ela nunca tinha visto antes. Eu não sei se... Sofia, por favor. Augusto deu um passo para mais perto. Eu só quero uma chance de conversar com você longe daqui. Longe de todas as memórias que esta casa carrega. Sofia hesitou. Parte dela queria dizer não, manter-se segura na zona de conforto que havia construído. Mas havia algo nos olhos dele que a desarmava. Está bem, sussurrou. Eu aceito. O restaurante ficava numa cidade pequena, a 40 minutos de distância. Era um lugar aconchegante, com mesas na varanda e velas acesas que criavam uma atmosfera íntima sem ser excessiva. Sofia escolheu um vestido simples, azul marinho, que realçava seus olhos. Quando desceu as escadas, Augusto estava esperando na sala, ajeitando a gravata nervosamente. Quando a viu, parou no meio do movimento. Por um instante, esqueceu até de respirar. Havia algo nela, no vestido azul, no cabelo solto, no olhar sereno, que fez seu corpo inteiro se lembrar de por que tinha se apaixonado. Você está linda, disse sincero. Sofia corou levemente. Obrigada. A viagem foi silenciosa, mas não desconfortável. Augusto colocou uma música suave no rádio e Sofia observou a paisagem pela janela, sentindo uma estranha sensação de liberdade. Na mesa do restaurante, com as velas acesas e a brisa quente da noite soprando suave, eles conversaram como nunca antes. Você se lembra da primeira vez que nos falamos? Perguntou Augusto, girando a taça de vinho entre os dedos. Sofia sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Na festa da empresa, você estava sozinho no terraço. Eu estava fugindo das pessoas, não suportava mais conversas sobre negócios e dinheiro. Augusto a encarou. E então você apareceu falando sobre livros e sonhos, e você parecia realmente interessado. Sofia tomou um gole de vinho. Até Alicia chegar. O nome da irmã trouxe um momento de tensão, mas Augusto não desviou o assunto. Eu fui um idiota, disse simplesmente. Escolhi o que brilhava mais forte, em vez do que realmente iluminava. Sofia sentiu os olhos marejarem, mas conseguiu segurar as lágrimas. Augusto, eu não quero apagar o que aconteceu. Ele continuou, a voz firme, mas gentil. Não posso desfazer os anos que desperdicei, a dor que causei, mas eu quero uma chance de escrever um novo começo. Com verdade, dessa vez. Num momento de silêncio, Augusto estendeu a mão sobre a mesa. Sofia olhou para a mão dele, depois para os olhos dele e lentamente colocou sua mão sobre a dele. O toque foi simples, mas carregado de significado. Eu não sei o que isso vai virar, Augusto, disse ela, a voz tremendo levemente. Ainda dói. Ainda tem dias que eu acordo e lembro de tudo que passei, de como me senti invisível por tanto tempo. Eu sei, ele sussurrou, apertando suavemente a mão dela. Mas talvez... Sofia respirou fundo. Talvez ainda tenha algo aqui que valha a pena tentar. Augusto sentiu o coração acelerar. Não era uma declaração de amor, não era perdão completo, mas era esperança. Ao fundo, uma vela tremulou com a brisa da noite.
Não se apagou, mas dançou, como se também sentisse que ali começava algo frágil, mas vivo. Era uma porta se abrindo. Voltaram para casa em silêncio, mas era um silêncio diferente de todos os outros que já haviam compartilhado. Não era o silêncio pesado do luto, nem o constrangimento dos primeiros dias após a morte de Alicia. Era um silêncio confortável, cheio de possibilidades. Quando chegaram à mansão, Augusto acompanhou Sofia até a porta do quarto onde ela cuidava da mãe. "Obrigada pela noite", disse ela, parando na soleira da porta. "Obrigado por ter aceitado." Eles se encararam por um momento. Sofia se inclinou para a frente e beijou o rosto dele, bem próximo ao canto da boca. "Boa noite, Augusto." "Boa noite, Sofia." Ela entrou no quarto e fechou a porta suavemente. Augusto ficou ali por alguns segundos, a mão tocando o local onde ela havia beijado. Lá dentro, Sofia se apoiou na porta fechada, o coração batendo acelerado. Pela primeira vez em anos, estava permitindo a si mesma acreditar que talvez, só talvez, ainda fosse possível ser feliz. Algumas curas não acontecem de uma vez. Acontecem devagar, uma conversa de cada vez, um gesto de cada vez, até que a dor finalmente encontre espaço para se transformar em algo novo. 6 meses se passaram desde o jantar em que Augusto e Sofia, finalmente, se olharam com verdade. A dor não sumiu da noite para o dia. Ainda havia manhãs difíceis, momentos em que as memórias dolorosas voltavam sem aviso. Mas aos poucos, a ferida começou a perder o peso que carregava há anos. A casa, antes mergulhada no silêncio pesado do luto, voltou a ter barulho de risos e cheiro de chá quente espalhado pelos corredores. Dona Helena melhorou consideravelmente. A saúde ainda era delicada, os cuidados continuavam necessários, mas as crises se espaçaram. Passou a andar com ajuda pelas manhãs, a ter dias bons em que conseguia sentar na varanda para ver Sofia cuidar das plantas. Voltou a sorrir, a fazer pequenas observações sobre a vida, a dar conselhos que só mães sabem dar. E Sofia? Sofia, pela primeira vez em muitos anos, reaprendeu a viver. Mais do que isso, reaprendeu a ser amada. Augusto cortejou-a devagar, com paciência infinita. Flores deixadas na mesa sem explicação. Livros que ela mencionou querer ler, aparecendo na estante. Conversas longas na cozinha durante as madrugadas em que ela não conseguia dormir. Ele nunca forçou a aproximação física. Respeitou o tempo dela de se curar, de confiar novamente. Mas esteve sempre ali, presente, constante, provando com gestos que o amor dele não era mais uma paixão imatura, mas algo sólido e verdadeiro. Sofia se permitiu acreditar. Devagar, com medo, mas se permitiu. Foi numa tarde qualquer de primavera, no quintal da casa, que tudo mudou de vez. As roseiras estavam em flor, enchendo o ar com aquele perfume doce que Sofia tanto amava. Ela estava regando as plantas quando ouviu Augusto a chamando. "Sofia, pode vir aqui um minuto?" Havia algo diferente na voz dele. Uma nervosidade que a fez parar o que estava fazendo. Ela desceu os degraus da varanda devagar, limpando as mãos na calça, com os cabelos soltos brilhando no sol da tarde e um vestido simples de algodão branco que a fazia parecer ainda mais delicada. Augusto estava parado entre as roseiras, as mãos para trás, claramente nervoso. "O que foi?" perguntou ela, se aproximando. Augusto respirou fundo e então, sem pressa, mas com toda a ternura do mundo, se ajoelhou diante dela. Sofia levou a mão à boca, os olhos imediatamente se enchendo de lágrimas. "Augusto." Ele tirou um anel simples do bolso. Não era ostentoso, não era caro. Era delicado, bonito, escolhido especialmente para ela. "Eu não tenho muito a prometer, Sofia", disse a voz embargada de emoção. "Não posso desfazer o passado, não posso apagar a dor que causei. Mas tenho tudo o que sobrou de mim. E quero dividir isso com você. Todos os dias, pelo resto da minha vida." Sofia chorou sem conseguir dizer uma palavra. Via sinceridade absoluta nos olhos dele. Via o amor maduro e verdadeiro que havia crescido entre eles. "Casa comigo?" sussurrou ele. "Não porque você cuida de mim,
Não porque eu mereço uma segunda chance, mas porque eu te amo. E porque acredito que juntos podemos construir algo bonito. Sofia assentiu através das lágrimas, estendendo a mão trêmula para que ele colocasse o anel. Sim, sussurrou. Sim, eu caso. Quando Augusto se levantou para beijá-la, era como se toda a dor dos anos anteriores finalmente encontrasse seu propósito. Havia valido a pena esperar por aquele momento. Casaram-se 2 meses depois, numa cerimônia simples em casa, num domingo de manhã ensolarado. Apenas os mais próximos estavam presentes. Dona Beatriz chorou de alegria, vendo o filho genuinamente feliz pela primeira vez. Ricardo serviu como padrinho, orgulhoso de ver o irmão finalmente maduro. Dona Helena foi levada até o jardim numa cadeira de rodas, com um cobertor no colo e lágrimas nos olhos, radiante por ver a filha encontrar o amor verdadeiro. A cerimônia foi simples. Flores do próprio quintal enfeitando o altar improvisado, Sofia num vestido claro e simples que a fazia brilhar mais que qualquer seda cara, música baixa tocando ao fundo e os olhos de Augusto brilhando como nunca haviam brilhado nem no altar com Alicia. Não houve luxo, não houve ostentação, não houve centenas de convidados ou festa pomposa, mas houve amor, verdadeiro, íntimo, maduro. O tipo de amor que nasce da dor e por isso mesmo é mais forte, mais consciente, mais capaz de durar uma vida inteira. A lua de mel foi uma semana numa pousada simples na montanha. Eles caminharam por trilhas, conversaram sobre sonhos que agora poderiam sonhar juntos, fizeram amor com a tranquilidade de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Alguns meses depois, numa manhã de primavera em que o sol entrava pelas janelas da cozinha, criando reflexos dourados na mesa, Sofia chegou ao café da manhã com um envelope nas mãos. Augusto preparava chá de erva doce, distraído, assobiando baixinho uma música que tocava no rádio. Não percebeu quando ela se aproximou em silêncio. Sofia ficou parada por um momento, apenas observando-o. Aquele homem que agora era seu marido, que preparava seu chá todas as manhãs, que a beijava antes de partir para o trabalho, que voltava para casa correndo só para jantar com ela e Dona Helena. Colocou a mão sobre a dele, interrompendo o movimento. Augusto? Ele se virou sorrindo. Bom dia, amor. Dormiu bem? Sofia não respondeu. Apenas entregou o envelope para ele, os olhos brilhando de uma forma que ele não conseguia decifrar. O que é isso? Perguntou pegando o papel. Abre. Augusto abriu o envelope com cuidado. Retirou o papel de dentro e leu em silêncio. Por alguns segundos ficou imóvel, processando a informação. Depois, olhou para Sofia, depois para o papel, depois para Sofia novamente. É isso mesmo? Sofia sorriu, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Vamos precisar de mais uma cadeira na varanda. Augusto a pegou no colo e a girou no ar, rindo e chorando ao mesmo tempo. Quando a colocou no chão, segurou o rosto dela entre as mãos. Tem certeza? Absoluta. Sofia colocou a mão dele sobre a barriga ainda lisa. Estamos grávidos. Augusto a beijou com uma intensidade que falava de todos os sonhos que nunca ousaram sonhar juntos, do futuro que agora podiam construir, da família que iriam formar. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Eu te amo tanto, sussurrou. Eu também te amo. Ali naquela cozinha ensolarada, entre o cheiro de gardênia que entrava pela janela e o aroma do chá de erva doce que Sofia tanto amava, Augusto soube com absoluta certeza. A primavera tinha voltado. E dessa vez, para ficar. Se essa história tocou seu coração, comenta de onde você está assistindo, deixa seu like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance, porque o amor verdadeiro não vem para substituir, nem para apagar os erros do passado. Ele vem para curar. E às vezes, escolher amar quem sempre nos amou é a forma mais bonita de honrar o tempo perdido.